Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus. Tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Quero deixar aqui uma mensagem falando da importância de confiarmos no nosso Senhor, né, colocando os nossos problemas nas mãos dele, pois nós temos um Deus, né, que intercede por nós, um Deus que se preocupa conosco, que deixou o seu Espírito Santo aqui para que fosse o nosso consolador, para que fosse o nosso auxiliador. E então nós temos que ter esse entendimento que nós não estamos sozinhos. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui. Eu quero começar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, que o seu Espírito Santo os dê entendimento da sua palavra, Senhor, e que cada um venha aguardar em seu coração. Usa-me, Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo Marcos, capítulo 10, vou estar lendo 47 ao 52, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha essa palavra, né? Isso é uma palavra onde Jesus estava ali caminhando e tinha um cego, né? Onde com certeza ele ouviu alguém e falar que Jesus é vinho. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? Então Jesus, ouvindo aquilo ali, manda-o chamar e pergunta a ele o que, que ele quer que seja feito sobre a vida dele, né? Nosso Senhor Jesus, ele sabia o que, que aquele homem queria, mas ele precisava ouvir da boca dele mesmo. E aí ele falou, né, que queria enxergar. E assim o nosso Senhor Jesus vai ali e o cura, né? Assim como nosso Senhor Jesus curou naquela época, o que eu queria deixar é que o mesmo Jesus que operou naqueles tempos é o mesmo Jesus que opera hoje. A única diferença, talvez, é por causa de nós não o vermos, a nossa fé não é tão grande quanto desse cego, né? Que mesmo sem o ver, mas sabia que ele estava passando ali, clamou intensamente porque sabia que Jesus podia o curar, né? Mas que a gente use esse cego como referência, porque ele só ouvia falar de Jesus, né? Ele não estava o vendo, porque ele não podia ver. É igual nós também não podemos o ver, mas podemos o sentir, podemos percebê-lo em meio aos louvores, em meio às orações, né? Nós podemos o sentir. Então, que basta a gente ter a mesma fé e clamar ao Senhor, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quantos problemas muitas das vezes estamos passando? Clamamos ao mundo, reclamamos, questionamos, mas não clamamos ao Todo-Poderoso. E às vezes nosso Deus só está falando assim: o que que você quer que eu te faça? Né? Então que nós venhamos ter esse entendimento de dobrar o nosso joelho no chão e colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, porque Ele quer ser um Deus presente na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus, né, só está presente lá no céu, que olha aqui para a terra com desprezo para cada um de nós. Mas não é assim. O nosso Deus é um Deus zeloso, que cuida da gente e que se importa conosco. Basta a gente, né, colocar as nossas aflições e os nossos problemas nas mãos dele, que ele é Deus, né, poderoso e o suficiente para agir em nossas vidas. Mesmo que ele esteja no céu, mas ele tem o Espírito Santo dele que age aqui, e ele é um Deus onisciente e onipresente.
Ele pode estar em todos os lugares, ainda que não estejamos vendo como esse cego, mas podemos o sentir, podemos o ouvir, né, através da natureza, através de um louvor, através do nosso coração, que o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração. Então basta a gente ter essa fé. E aí, né, quando a gente clamar o pedindo, ele, vou estar lendo o 51 e o 52 que diz: E Jesus falando disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E o 52: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Então, olha bem, Jesus faz o milagre e ele o seguiu, né? Mas seguiu por quê? Porque viu as maravilhas do Senhor, né? Então não tem como a gente vir nesse mundo, ver as maravilhas do Senhor, ser contemplado com os milagres da vida e não seguir a esse Deus Todo-Poderoso, o único que pode nos levar, né, à salvação. Só Jesus salva. Não existe outro que possa te salvar se não for Jesus. Por que só Jesus? Porque foi ele quem se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Maria, não foi ninguém, não foi José. Quem se entregou foi Jesus. Então, ele é o único nome que nos leva até o céu. Ele é o único nome que nos leva a Deus, porque ele é o próprio Deus que se fez em carne e veio aqui na terra pagar pelos nossos pecados. Não poderia ser outro ser. Nenhum sangue seria tão poderoso para pagar o pecado de todos os homens. Então veio o próprio Deus, pagou por cada um de nós, para que a gente tivesse uma vida, né, e vida em abundância nele, através dele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Se tiver com algum problema, descanse no Senhor. Dobre o joelho no chão, coloque nas mãos do Senhor, faça a sua parte e deixe o restante com Jesus, que ele, no tempo certo, né, irá trazer a cura, ele irá trazer aquilo que você necessita, né, conforme a vontade e o querer dele. E quando ele não traz, pode ter certeza que é para o nosso bem, pois o nosso Deus, ele tem o poder de ver lá na frente, coisa que nós não vemos, né, nós somos limitados, e ele tem o poder de ver. Às vezes ele ainda não trouxe, que ele sabe que se já tivesse trago seria sua destruição. Então ele espera o tempo. Primeiro ele nos trata, depois ele traz, para quando aquilo vier, seja uma benção em nossas vidas e a gente não perca o foco nele e sejamos como esse rapaz que era cego e depois de enxergar, entendeu o milagre e resolveu seguir a Jesus, entendendo que ele é o único caminho que devemos seguir. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que ouve essas mensagens, os guarda, os proteja, Senhor. Se estiverem com algum problema, que o Senhor entre com ação sobre a vida de cada um e que eles possam, Senhor, ao ver esse milagre, muitos possam estar firmando a sua fé em Ti, entendendo que o Senhor é o único digno de honra e glória, o único em que devemos seguir. Os guarde e os proteja, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.